Sim. É porque o comportamento do ser humano é sempre o mesmo. Não tem como não estar enquadrado ali. Muito difícil. Falta só Isaac. Eu queria que o pessoal prestasse atenção naquilo que eu vou falar e eu queria passar alguma coisa do questionário do final do livro. E falar de um anacronismo que tem numa página aqui do livro. Infelizmente, é que eu estava conversando com o Rafael. O livro ele foi escrito pelo João Colenda. João Colenda é o fundador do IBAD. O pastor Adilson é que menciona muito ele. Esse livro, ele parece que ele não vem sendo muito bem revisado. Acho que tem uma passagem até que fala sobre a Iugoslávia. A Iugoslávia não existe, estava falando com o Rafael, há quase 30 anos. Então, você vê que falta uma certa revisão do livro acerca dessa questão. E ela tem um anacronismo. O que é o anacronismo? É você botar algo fora da época, fazer menção de algo fora da época a qual pertence. Meu Deus do céu. Tá aqui. Como a gente está falando da Igreja de Filadélfia, na página 174 do nosso livro, tem o tópico 4.3, fala da Igreja de Filadélfia, menciona assim, mais para baixo, está falando assim nesse território havia festividades pagãs, entre elas o culto ao imperador. Não, eu voltei. Assim, nesse território havia diversas mesquitas muçulmanas. Não havia mesquita muçulmana alguma, irmão. O Islã, ele surge no ano 622. O escrito de Apocalipse é do final do primeiro século, ou seja, o Islã ainda não tinha nem surgido. Então, você vê aí um anacronismo, tá? No seu livro, porque não é revisado, né? Eu estou tendo algumas discussões com o IBAD acerca de questões de prova. Eu não sei, acho que a Luciene, o Rafael, o Paulinho já fizeram Religião Sem Heresia. Acho que foi a prova mais controversa que teve nas questões lá. Eu discuti com o IBAD não aceita que está errado. Eu não localizei aqui no livro essa parte que o senhor falou. Página 174, 4.3, Filadélfia, vai descendo até uma frase que tem ponto final escrito culto ao imperador. Na terceira linha de baixo para cima. Culto ao imperador. Aí, lendo aí para frente. Essa cidade, semelhante às demais da Ásia Menor, possuía muitos templos e realizava muitas festividades pagãs. Entre elas, o culto ao imperador. Então, aí daí para frente. Ainda nesse território, havia diversas sinagogas, em uma das quais, possivelmente... Sinagoga está de vocês? Está sinagogas. No meu está mesquita muçulmana. Tá assim, ainda nesses no meu também. Tá mesquita havia muçulmana? Diversas sinagogas. Tá, mesquita muçulmana. Quem é que está com mesquita muçulmana e quem é que está com sinagoga? Havia diversas sinagogas, das quais, possivelmente, os cristãos, citados em Apocalipse, reuniam-se. Por meio dessas poucas informações existentes a respeito dessa cidade, é possível perceber as dificuldades do povo cristão. O resto está certo. Então, acho que o teu livro é o único que está certo. Foi presenteado. Certo? Então, não tinha nem como saber que era sinagoga. Se não tivesse teu livro, ia ficar todo mundo sem saber. Tá entendendo? Então, falta uma revisão aí da questão do IBAD. Professor Vladimir. Oi. Página 174. De baixo para cima, a terceira linha. Na verdade, na segunda, né? Não, no meu está na terceira. De baixo para cima, na terceira linha. No nosso está na segunda. Diversas mesquitas. Eu vou tirar uma foto aqui do meu e vou botar lá no grupo para todo mundo ver. Mas é onde fala, ainda nesse território há diversas mesquitas muçulmanas. No livro do Rafael parece que é o único que está correto, que está diversas sinagogas.
O meu também está diversas sinagogas. Sinagogas. Então, só a Luciene e Rafael. Então, foram premiados aí, né? E se não tivesse o livro de vocês, isso daqui ia aparecer um anacronismo enorme e a gente não ia saber nem o que ele estava falando. O meu fala muitos templos também. Não havia muitos templos Então, que realizavam então continua. Então, festividades pagãs, entre elas o culto ao imperador. Ainda nesse território havia diversas o quê? sinagogas. O teu também está sinagoga. Acho que só o meu do Paulinho. E do Coloquei, Isaac, lá né? coloquei no grupo. E do Isaac. Bom, então, quem tiver aí com diversos... Ô, Vladimir, o Oi. irmão mandou hoje os dois gabaritos. Tem alguma diferença desse agora para o anterior? Não, né? Eu esqueci de perguntar. Não, é o gabarito dos exercícios. Não tem diferença, não. É o mesmo, né? Que você mandou hoje, mas já tinha mandado anteriormente. A de geografia bíblica já tinha mandado, né? Já tinha mandado, já. Ah, então tá ótimo. É o mesmo. Mas, voltando à questão da igreja ali de Filadélfia e de Laodiceia, né? Os nomes delas. Então, Filos, sabedoria. Lembra? Teófilo. Excelentíssimo Teófilo, Evangelho de Lucas. Amigo de Deus. Certo? Filosofia, amigo da sabedoria. Filos, amigo, é o amor fraternal. E Sofia seria a sabedoria. Tá? Lembra do pastor Joacir falando da igreja de Hagia Sófia? Não, é isso aí. Santa Sofia, ele até mencionou Santa Sofia. E Hagia é santo. E Laodiceia, na verdade, era uma homenagem a Laodice, né, que foi esposa de Antíoco Epifânio II. Não é aquele Antíoco Epifânio da época dos Macabeus, não. O Antíoco Epifânio da época dos Macabeus é o quarto, tá? Tranquilo? Irmãos, eu estou esperando, né, acho que só o Paulinho vai fazer segunda chamada de geografia bíblica. Não teve mais alguém que já fez e vai fazer de novo? Não, né? Só ele. Então, a prova da segunda chamada, ela veio extremamente detalhista e só com 5 questões, ou seja, errou 2, já está fora. E eu estou questionando o IBAD acerca dessas coisas. Parece que eles estão fazendo a prova de segunda chamada de má vontade. E aí eu estou pedindo para o IBAD para eu poder fazer as provas. Tive problema com religião sem heresia. Vocês ainda não fizeram essa prova. Acho que só Rafael, Luciene e Paulinho. Deu muito problema. O pessoal da Metodista, na época, a Aridé também reclamou, porque as questões vieram com respostas dúbias, duplo sentido, né, as frases mal formuladas, assim também como veio aquela, acho que foi de evangelismo que os irmãos fizeram, com umas questões muito truncadas, parece que estão fazendo a questão de maneira muito largada e mal feita, tá? Irmãos, prova amanhã às 3 horas, tá? Assistam os vídeos, tá? Assistam os vídeos. Não vai ter revisão essa matéria, então assistam os vídeos, tá? Faça a sua revisão fazendo os exercícios do livro, só que os irmãos já sabem que os exercícios do livro nem sempre caem na prova, tá? O ideal é ler o livro e ver os vídeos, tá? É uma prova relativamente fácil, né? Tudo foi ministrado na aula, fora as questões da prova de segunda chamada, que estão muito problemáticas. Então, eu acho que o Paulinho não vai precisar fazer prova amanhã, eu vou deixar em suspenso, até o IBAD me dar uma resposta acerca da prova de segunda chamada, e os demais que vão estar fazendo a primeira chamada, a prova está tranquila, só ler o livro, ver os vídeos, está tranquilo. Ele é obrigado a fazer de segunda chamada? Não pode fazer a comum, não?
Ele já fez. Essa comum é a mesma que ele fez da outra vez, né? É a mesma, é a mesma. Entendi. Acho que é. Não Até é. ainda mesmo fazendo a mesma, eu vou fazer 0. Quer Não, ver? eu acho que não é, não. A D tem aquela questão da Mesopotâmia, se eu não me engano. Eu acho que não é, não. Paulinho, vai amanhã, tu faz essa prova que eles vão fazer. Tu não vai fazer a segunda chamada, não, vai fazer a deles. Que a tua prova tinha as questões que não são essas, não. Ô, Rafael, tava livre, Rafael. Vou te pegar amanhã, hein, Rafael. É melhor estar com a cabeça fresquinha, cara. E os irmãos que não fazem história da igreja, né? Amanhã vai ter uma aula extra que não faz parte do livro e que se os irmãos quiserem, em função do assunto, assistir, é uma aula sobre teologia liberal, a teologia do século XIX, tá? Aquilo que gerou muito problema com relação à crítica bíblica, o questionamento dos escritos bíblicos, a exposição das contradições bíblicas, igual você tem em 2 Samuel 24, 1 Crônicas 24 também, se eu não me engano, cerca daquela questão do censo de Davi, né? Quem foi que mandou fazer o censo? Foi Satanás ou foi Deus? Num livro fala que foi Deus, no outro livro fala que foi Satanás. Essas questões, elas foram muito expostas pela teologia liberal e aí começaram a querer, e por causa do iluminismo, que tinha alguns poucos séculos, né, e do avanço da ciência, eles começaram a querer subjugar os escritos bíblicos à cultura da época. Então, amanhã nós vamos ter uma aula sobre essa época, que também é a época do grande segundo avivamento nos Estados Unidos e das primeiras denominações protestantes no Brasil, que esse assunto até já foi falado. Mas, paralelamente, o que estava acontecendo na Alemanha, na Europa e nos Estados Unidos, dentro das universidades, acerca dos cursos de teologia. Tá? Pastor, rapidinho. Eu tinha marcado ontem com uma pessoa, aí tô atrasadão que eu tenho que levar um negócio lá na casa dele, aqui no morro mesmo, me liberado, tá? Tá. Porque você me avisou hoje que ia ter isso, tá? Fica na paz aí, pessoal. Todos aí ficam na paz. Ora pelo meu quintal aqui. Isso, na verdade, foi avisado, tem sendo avisado todo sábado, pô. Então, o que acontece? Eu estou falando com os irmãos aqui porque os irmãos não participam da aula todo sábado. Tá? Então tá, fica na paz aí. Bem, os irmãos, se estiverem interessados, tá? É um assunto relativamente relevante, tá? Eu penso que seja relevante, mas tem irmão que não aguenta ouvir esse tipo de assunto, tá? Não. Nem todo assunto de teologia as pessoas gostam. Certo, irmãos? Alguém tem alguma dúvida acerca também de unidades anteriores? Se não tiver, nós vamos terminar a aula. Essa aula está sendo gravada, tá? Vai ficar também disponível no YouTube na parte da manhã, amanhã. E aí os irmãos acessem lá para poder... As dúvidas surgirão amanhã a partir das 3 horas. Das 3 horas, né? Foi o que eu imaginei. É o que eu imagino, né? Mas, então nós podemos encerrar. Amém? Bom, vamos orar, né? Amado soberano Deus, eterno Pai, nós te rendemos graças, Senhor Deus, por esta aula. Pedimos, Senhor da glória, que o Senhor guie cada um dos teus filhos, Pai, nos seus estudos, ó Pai querido, Pai Santo, no aprendizado, não somente desta disciplina, mas de todas quantas, Senhor Deus, forem ministradas, para edificação, Senhor da glória, e fortalecimento dos teus filhos na fé. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, Pai eterno, que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, o intelecto de cada um, Pai, tirando as dificuldades, ajudando, trazendo à memória, Senhor Deus, tudo aquilo que eles aprenderam, para que eles possam fazer, Senhor Deus, uma boa prova no dia de amanhã, Pai. Ser com eles, abençoe cada um de nós, nos abençoe o restante de noite, Senhor Deus, dá uma noite agradável, cheia do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmão Marcelo, em preta, a bênção apostólica, por favor. Amém. Mais uma vez a paz do Senhor a todos. Recebam a bênção apostólica. O grande amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus, desde agora e para sempre. E o povo de Deus diz... Amém. Amém. Irmãos, máscara amanhã, hein?
Não esquece da máscara, não. Valeu. Hein? Esquece da máscara, não. Amém. O álcool eu levo. O álcool eu levo. Eu tenho dentro do carro. Amém. Paz do Senhor, irmão. Paz. Paz, gente. Paz do Senhor, hein? Isaac,